ao meu lado. Os desafios vêm, mas eu não vou parar. Com Deus do meu lado, eu vou sempre lutar. E ainda hora escudo e proteção. Com Cristo ao meu lado, tem a solução. Vitória é certa, não importa o obstáculo. Com fé e perseverança, eu vou sempre ao foco. Deus é meu guia, me ilumina o caminho. Com Ele ao meu lado, eu nunca fico sozinho. As provações me fortalecem, me fazem crescer a cada passo que dou. Deus está comigo, me guiando e protegendo. Com Ele ao meu lado. Os desafios vêm, mas eu não vou parar. Com Deus do meu lado, eu vou sempre lutar. E ainda hora escudo e proteção. Com Cristo ao meu lado, tem a solução. Vitória é certa, não importa o obstáculo. Com fé e perseverança, eu vou sempre ao foco. Deus é meu guia, me ilumina o caminho. Com Ele ao meu lado, eu nunca fico sozinho. As provações me fortalecem. É com muita honra mesmo, que eu estou aqui para transmitir para vocês mais um projeto esse que é inesquecível para você, para mim, é claro. Meu nome é Antônio Carlos Patrício, meu nome civil. Profissionalmente trabalho assim, da forma que você está vendo. Eu sou professor, um professor que desistiu, de uma certa forma, de sofrer na rede privada do ensino. Isso é importante que se diga isso. E se transformou aquilo que eu aprendi na universidade, né? Nem tudo, claro, né? Que isso aqui eu não aprendi na universidade. O que eu aprendi na universidade foi os conteúdos. Isso aí, ó. Os conteúdos que eu aprendi na universidade, certo? Então, eu apropriei desses conteúdos que eu aprendi e mais um pouquinho, certo? Minha formação é no campo da filosofia, né? Da teologia também, né? Por que não dizer? E aí eu comecei a criar projetos mais significativos, mais adequados à vivência real, não aquela coisa que nós entendemos ser fora do comum, fora do que é realidade das pessoas. Então eu comecei a pensar sobre isso e vasculhando na internet, apesar de um bom tempo, já está enveredando para o caminho do desenvolvimento, um desenvolvedor em TI, pela Microsoft, que lá tem diversos cursos para você fazer. Essa é a vantagem de você obter uma licença digital permanente pela Microsoft. Essa é a vantagem. Ela te oferece uma bagagem de cursos. Nesses cursos você vai lendo, você vai fazendo, você vai aprendendo. E aí, de repente, eu comecei a entender que nesse mundo digital existe uma coisa chamada mercado. Eu não sabia disso, eu era completamente leigo nesse assunto. Mas hoje, olhando bem, eu acabei descobrindo este mercado, um mercado importantíssimo.
E dentro desse mercado, por que não empreender? Por que não começar a viver dele? Tanta gente desempregado, tem gente que até não gosta nem do seu emprego, né? Mas eu não quero deixar aqui, quero deixar uma coisa bem clara aqui, antes de começar essa pequena conversa com você. Eu não quero que você deixe o seu emprego, como muitas pessoas fazem isso, apresentem uma coisa melhor. O mercado digital é uma coisa que você tem que, no início, ter muito cuidado, porque eu também já fui vítima de golpes. É claro isso. E depois de ser vítima de um primeiro golpe, aí tem outros que parece que se apegam a vocês. É um chama para você, então, entrar nesse mercado. E até gente que já me ofereceu emprego no sentido de jogos digitais, e eu iria ganhar uma fortuna com isso. Né? Entrar em contato comigo e falar a respeito disso, dizendo que a empresa estava licenciada pelo governo federal, isso é tudo mentira. E aí também eu quero aqui aproveitar desse exato momento para dizer que tem uma porrada de coisas, me desculpa a expressão, de gente aí oferecendo cursos pagos, quando na verdade não tem. Afinal de contas, você que está começando aqui, tem uma fala bem característica. Cada empresa dessa, inclusive a Hotmart, em que eu já entrei em contato com ela, inúmeras e outras redes sociais que colocam para nós isso, certo? Você tem que entender que lá, nessas plataformas, elas já te oferecem a formação gratuita, os meios, como você investir o seu trabalho. Ah, eu acho que a iluminação está muito boa. Ah, acho que agora está um pouco melhor, melhorou? Eu acho que deve ter melhorado alguma coisa, né? Então, eu percebi que tem muita gente querendo ganhar dinheiro com curso, né? Muita gente oferecendo meios, mecanismos para você ganhar dinheiro também. Mas eu também percebo que existe até no próprio YouTube um arsenal, na verdade, de propostas que, olha bem, perceba bem, para você não cair e nenhum problema que depois, mais tarde, você terá que pagar um grande dinheiro. Quando você é golpeado um pouquinho, tudo bem, mas a partir daquele instante comece a ter cuidado, né? Para que você não caia novamente nessas propostas mirabolantes que existem por aí e que, na verdade, não são efetivamente nada. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a internet também é um local de trabalho. Isso é comum para todos aqueles que vivem disto, né? Vivem desse tipo de economia. Por quê? Convenhamos dizer, desde o tempo da pandemia para cá, né, deixar isso bastante claro, muita gente preferiu trabalhar em casa, vindo aí a possibilidade de ganhar um dinheirinho, né, de colocar um dinheiro no bolso, passaram a trabalhar na internet, vendo que não havia essa possibilidade de emprego formal ou até informal por causa da pandemia do Covid-19. O Covid-19
trouxe para nós, certo? Essa questão de mercado digital. E muita gente se voltaram a redes sociais. Muita gente passaram a comprar nas redes sociais, certo? Muita gente passaram a investir nas redes sociais. Alguns tiveram sucesso, obtiveram sucesso, mas outros não. E aí depende muito da sua capacidade também, da sua destreza, do seu nível de aprendizado também, tudo depende disso. Mas convenhamos dizer que não é do dia para a noite que você começará a ganhar dinheiro. Primeira coisa. Segundo, você tem que investir nas suas redes sociais. E quando você não tem dinheiro para fazer isso, né? Por exemplo, você só tem dinheiro para pagar sua internet, muitos casos de muitos trabalhadores, de trabalhadoras e de pessoas do nosso país, o Brasil, e que quer ganhar um dinheirinho com isso, então começa a surgir propostas na internet de afiliação. Afiliação de produtos, que é o que mais hoje está propiciando, favorecendo, melhor dizendo, a que essas pessoas possam ter um dinheirinho no seu bolso. Mas não é muito dinheiro para começar, por quê? Porque você vai ter que convencer as pessoas a comprar. Então, faça ser um trabalho, sim, faça ser um esforço, sim, e aqui eu quero deixar bem claro que isso não é um milagre. Eu quero também, pode ser um milagre, não, você vai sentar num lugar, vai se filiar um produto de uma certa empresa e não vai fazer nada. Não é por aí que você vai conseguir alguma coisa, certo? Aqui no popular, você vai ter que ter muita gente, você vai ter que convencer muita gente, e aí tem muitos meios e muitos caminhos também que são usados pela própria internet. Ela oferece, inclusive afirmam aí que a inteligência artificial pode te ajudar. Só tenho a dizer o seguinte, você que é professor, você que passou 5 anos numa universidade, riscando, fazendo fichamentos, fazendo resumos, fazendo resenhas, e que tem até o seu TCC, ou que tem sua dissertação pronta, né? Que já passou pela banca, que já foi aprovada, já foi discutida, que você está belíssimo assim, com seu TCC pronto, com sua dissertação. Olha bem, isso já é um meio também para você ganhar dinheiro. Um meio para você ganhar dinheiro. Você está perdendo seu tempo e não é, redigir o seu próprio e-book ou o seu curso online, que você tem a capacidade de fazer o que eu estou fazendo aqui. E honestamente, essa história da pessoa não aparecer, não mostrar o seu rosto, né? Eu acho que é timidez demais. Agora, que tem a solução de você usar a inteligência artificial nesse sentido. Tem. Você pode criar um avatar parecido com o seu rosto e você não apresentar nada, somente o avatar. Só que como você pode usar a inteligência artificial ao seu favor, você tem que tomar certos cuidados ao usá-la. Porque ela pode dizer coisas mentirosas, coisas criadas, inventadas que não existem, principalmente é, quando você pede para é, mostrar uma história, que tem que convencer umas pessoas para você começar a vender seu produto.
é aí onde morre o perigo, porque as pessoas vão atrás das informações e vão perceber que essas informações são falsas. Então, prestar bem atenção nisso aí, gente. Não é uma coisa assim. Você tem que ter muito cuidado na hora de postar, para que a coisa não aparenta uma mentira ou apareça ser uma mentira, e aí você terá que dar algumas explicações depois a respeito disso. Então tem que ter muito cuidado nisso, para que você tenha conquistado a sua credibilidade, principalmente nessa área de mercado. Mas eu vim aqui para apresentar um produto, né? Para apresentar para vocês exatamente qual é esse produto que eu estou ofertando aqui. A verdade, já se tentou de tudo. E hoje as empresas estão fazendo aquela velha máxima de terceirização. Sabia disso? É. Eu me lembro muito bem quando eu trabalhei numa empresa, formalmente falando, essa empresa, ela investia em funcionários terceirizados. Aqueles que não tinham vínculo a priori empregatício, ela oferecia apenas o produto para que aquele produto fosse trabalhado e diante daquele trabalho feito por aquela pessoa ou aquelas pessoas, a empresa só pagava em si aquele material que foi produzido, que foi transformado. Somente isso. Isso é no caso de trabalhos manuais. Existem outros tipos de trabalhos que hoje a internet possibilita, que é a questão da digitação, a digitalização, o home office também. Entretanto, muitas coisas que você pode fazer na internet e receber dinheiro com isso, mas não deixa de ter o aspecto do trabalho, certo? Isso foi avançando para esse setor do mercado digital. E começamos a perceber que as pessoas hoje em dia, em século XXI, ano 2024, com as coisas se globalizando, com as coisas evoluindo, e essa questão digital está mais ainda, é chamada de era digital. Não é mais chamado de era da informática. Hoje é chamado de era digital. Nesse contexto, nós começamos a perceber que muita gente começa a entrar nesse caminho e muita gente começa a ter vantagens nesse caminho, mas também existem aquelas que dão golpes, que trabalham vantagens e tal, na tentativa de arruinar os outros. Nós não queremos falar nesse momento sobre isso. Vamos tratar em outro tema a respeito disso. E vou tratar com vocês também quais são os aplicativos que têm futuro mesmo. E tem uns que é uma porcaria. Você trabalha para uma renda extra, joga, quando chega já no final, aí te pede para convidar amigos. Aí você muitas vezes obriga o amigo a entrar no aplicativo. Às vezes o aplicativo do amigo não entra no aplicativo, e aí você perde a chance de ganhar aqueles cento e poucos reais, né? 200 e outros dinheiros mais, porque aquilo é negodo, gente. Aí você tem que jogar muito, passar a tarde toda, a noite toda. Quem é que humanamente possível? Só que não faz nada na vida. Só que não tem interesse em fazer nada na vida, é que faz esse tipo de atitude. Um jovem que nem estuda, nem tampouco trabalha, que tem esse tempo todinho para fazer isso. Mas, infelizmente, nós não temos esse tempo todo
para tentar conseguir isso. Então, espera aí. Hoje você recebe produtos por aplicativos em sua casa. Recebe pizza, quando você pede uma, né? Compra uma. Bebida, você feira, a semana, a do mês, tudo isso que você hoje recebe em casa. Lembra do Big Brother? As pessoas faziam as suas devidas compras pela loja e escolhiam as mercadorias que compravam e aí recebiam em casa após o pagamento por Pix. Hoje agora o Pix favoreceu bastante essa relação de compras no sentido online. Você usa cartão de crédito, você usa outros tipos de coisas para você. E tem uma coisa bem curiosa, né? Eu estava analisando recentemente, quando eu, infelizmente, comprei um curso e para mim não deu muito certo, não vou dizer qual, não quero afetar a pessoa, não quero afetar negócio de ninguém, porque não é um negócio, no meu ponto de vista, ilegal. É um negócio certo. Mas nem todo mundo dá certo com isso, né? Porque, assim, existem cursos que tem muito embromation. E as pessoas não dizem logo o que é que tem que fazer. Enrola, te enrola, te enrola, te mais, como eu estou te enrolando aqui também. Mas que enrola demais para dizer uma coisa pequena, objetiva. Então, gente, é certo que eu pertenço, com certeza, a uma igreja. Isso por aí. Eu pertenço ao Patriarcado dos Trabalhadores da Messe nas Américas, da Igreja Ortodoxa Bizantina Libertadora. Eu pertenço a uma igreja. Quando eu comecei a atuar nisso, eu percebi que eu ia numas redes sociais e oferecia conhecimento. Conhecimento, gente, que é dado numa universidade. Presta bem atenção. E muitas das vezes em universidades privadas, pagas, particulares, ou faculdades, ou instituições de ensino que são oferecidas. Aí eu preste bem atenção. Eu passava dias, horas, noites, certo? Não posso dizer que estudando línguas estrangeiras até, para criar depois um texto. Nesse texto seria oferecido como método de ensino para determinadas pessoas, o que muita gente chama de nicho. Porque quando a gente trabalha com isso, esse nicho, para quem atua em igreja, sabe que não se trabalha somente com uma coisa só, coisa bem ampla, né? Porque você tem várias pessoas de todos os tipos, isso aqui é verdade, de todos os gostos, que participam. E se você for aplicar somente um nicho, certo? Você não vai conseguir atingir outro aspecto das pessoas que gostam de outras coisas. Porque quem mais compra hoje no mercado? Eu estou até misturando, né, as análises, né? Mas quem mais compra hoje no mercado são as mulheres. Homens gostam de comprar coisas relacionadas a automóveis, a coisas mais pessoais, assim, né? Esportivo. Você abre a internet hoje, o que mais tem é futebol, né? Rola muito isso nessa questão do futebol, quando você abre a internet. E aí a gente começou a pensar, peraí, tem uma realidade, certo? A sociedade é como se a sociedade caminhasse de uma maneira
E a gente, assim, meio que desconcertado, ou desconcertados em alguns momentos, caminhasse por outras pernas. E como se nós quiséssemos que as pessoas acompanhassem os nossos passos, em que muitas vezes as pessoas não acompanham, certo? E aí nós começamos a repensar a maneira de trabalhar com as pessoas e fazendo com que essas pessoas mais tarde trabalhassem também, se beneficiassem também. Existem aquelas pessoas que nós vamos apenas oferecer os nossos produtos, e ponto final. Existem aquelas pessoas que, além de apegar-se aos nossos produtos, vão querer participar, vão querer se aplicar a isso, né? Vão querer se aproximar. Então, gente, aqui para nós, aqui, olho no olho, tete a tete. Eita! Olha, preste atenção. O que eu fazia estava errado. Porque eu passava horas e horas estudando, certo? Horas e horas redigindo textos e mais textos, como esses aqui, ó. Essa é só uma folha. Mas livros e mais livros sendo elaborados. E muitas das vezes eu colocava isso na internet de forma gratuita. E não tinha como transformar isso em dinheiro, porque eu não sabia. Essa é a questão. Muita gente faz coisas muito boas que pode ganhar um dinheirinho com isso. Porque assim tem tanta gente que faz esse tipo de é o curso, né? Que não tem a metade da formação. Olha, professor, essas pessoas não têm nem a metade da sua formação. Nem sequer entraram numa universidade. Ou se entraram, desistiram. Essas pessoas já te vivem dizendo por aí, a universidade empresta, tudo que você aprende não vale nada. Espera aí. A universidade, ela transmite conhecimento importante para que você estude. Nada que viermos a fazer substitui uma universidade. Nada. Importante que se diga isso. É importante que você case seu conhecimento, sua formação com um superior legítimo, devidamente reconhecido pelo médico. Existem outras maneiras de se obter conhecimento, como, por exemplo, muita gente lê livros, e a maioria dos livros que as pessoas leem hoje não são de conteúdo acadêmico. Não tem, eu vou dizer, um perfil acadêmico, perfil educacional, um perfil universitário, né? Não tem essa finalidade. São diversos livros que as pessoas leem. Elas gostam desse tipo de literatura. Não sei, mas elas gostam desse tipo de literatura. Isso atrai o consciente delas. A percepção que elas têm de mundo é um pouco diferente da concepção de um acadêmico. O que a academia tem que fazer, né, é aproximar-se a isso e oferecer um conhecimento adaptado a essa realidade e que muitas vezes os acadêmicos deixam de fazer porque não compreendem esta realidade. Então, percebe que diante dessa situação, a gente começou, nós, a organizarmos a sociedade
os saberes teológicos, filosóficos, humanos e sociais. A princípio, não tinha essa ideia clara do que estávamos nos envolvendo, a questão ao nosso redor. A gente não tinha essa ideia claramente na nossa cabeça. A gente achava que aquilo ali era só oferecer isso, oferecer tal. E acabou. Quando começamos a entender que não, peraí, existe alguma coisa que podemos fazer a mais do que nós estamos oferecendo, até porque, veja bem, quando eu me envolvi com igreja, até ortodoxa, eu percebi que boa parte do clero, aí é um dado assim, interno, eclesial, não tem trabalho, não é empregado, não trabalha, não porque não querem, porque não tem mais oportunidade, porque chegam muitas vezes à idade de 40 anos, a idade de 50 anos, e o mercado formal ele é muito fechado nesse sentido. Ele dá assim, a, a oportunidade para quem tem 17, 18, né, anos de idade. Quando você passa dos 20, dos 30, eles já começam a te olhar de outra forma. O mercado, ele é muito ruim nessa questão do etarismo em si, essa discriminação de idades, né? Essa discriminação. Então, a gente começou aí um arsenal de conhecimentos dentro do campo. Vamos juntar teologia, tudo que se estuda, mas tudo que nunca se viu. Por quê? Porque a gente não pode oferecer aquilo que existe. Para que eu vou oferecer aquilo que existe? E os outros, entretanto, já oferecem isso para as pessoas. Por que eu vou oferecer a mesma coisa? Tem sentido? Nenhum. O que é aqui onde eu moro, no Brasil, não tem nesse campo? O que o Brasil não tem oferecido, em outros lugares oferecem e aqui não tem. Ou se tem, não é aberto para todo mundo. Pelo menos isso a gente foi se conscientizando. Ou não existe um conhecimento mais aguçado, né? Aguçado sobre isso aqui no nosso Brasil, aquele Brasil. Podemos estar muita coisa, mas o Brasil não é bom, pelo que eu sei, é meu chão, em teologia bizantina. Não é tão desenvolvido assim, a gente não conhece muita coisa, muita obras, assim, muitos livros, muitos pensamentos, sequer o Ocidente costuma ler. Ponto X da questão. Está faltando conhecimento nisso aqui. E a sociedade não conhece isso aqui. Então, isso é inédito. A sociedade não tem esse costume de pegar assim, isso no campo teológico. Espera aí, gente, desculpa aí. No campo teológico, pegar um livro, a Bíblia, tem muito conhecimento aqui dentro. Conhecimento que liberta também, tá? A Bíblia, mas se eu pegasse uma Bíblia grega, se eu pegasse uma Bíblia lá, que é usada lá na Síria, aramaico, né?
Se eu pegasse uma Bíblia hebraica e começasse a entender o texto que a maioria daqui pode ter curiosidades. Tem gente muito curiosa. Tem estudiosos nisso? Temos professores? Temos. Mas isso não é visto dentro do campo teológico. Não é analisado na maioria no campo teológico. Essa parte hermenêutica, nós pecamos bastante. Porque é a partir daí que vamos entender um monte de expressões que acabarão desenvolvendo na gente o conhecimento que nós não tínhamos. Não observávamos, né? Antes. É muito importante. Sabe o que é importante? Esclarece muitos conceitos. Faz com que a gente tenha uma ideia bacana da coisa legitimamente. Por exemplo, certas traduções que nós nos apegamos aqui no Ocidente, ela traduzida da língua original, ela transcreve para nós, ela traduz para nós umas coisas bem, umas palavras que, mesmo tendo o mesmo sentido, mas ela dá uma visão melhor, né? Um entendimento melhor. Ela encaixa naquilo que esperávamos entender, né? Algum contexto nesse sentido. Pronto, eu falei o exemplo disso. E o exemplo de muitas outras coisas no campo da filosofia que nós não aprendemos nas universidades, porque não temos tempo para ler tudo. No campo das ciências humanas e das ciências sociais. Você pegar um livro, uma fonte, realmente, esta fonte você lê. Se for em outra língua, você traduzi-la. E você compreender o que você está lendo. Bacana. Esse tipo de curso não existe. Né? Vou falar muito sério aqui. Essas coisas muito aprofundadas, detalhadas, isso não existe no Brasil. Por mais que tente fazer parecido ao que eu estou falando aqui, tem muito bons, excelentes nessa área da linguística, a linguagem, melhor dizendo, a linguagem original bíblica, mas elas não existem como método. Por quê? Porque se depara com uma realidade muito grande. A maioria dos teólogos, filósofos, enfim, eles não se apegam somente a uma coisa, mesmo que eles se especializam naquilo, mas eles acabam sendo professores. E aí eles têm que dar conta das matérias em que eles ensinam. Vocês entenderam, melhor dizendo, eles têm que dar conta da matéria que eles ensinam. Aí, por dar conta das disciplinas que eles estão envolvidos na universidade, que muitas vezes não tem nada a ver com sua especialização, seu trabalho dissertativo, doutorado, mestrado, não tem nada a ver, eles são obrigados a sobreviverem sendo professores nas instituições de ensino. E acabam se dedicando às metodologias destas instituições de ensino. É a realidade, gente. Essa é a realidade. E nós não podemos, de forma nenhuma, fugir dela, né? Fugir disso é fugir da sua profissão, é desvalorizar a sua profissão, é desmerecer a sua profissão, correndo sério risco de ser alertado, chamado a atenção posteriormente. Então, a maneira como criamos o método
Ele pode ser até tradicional, mas ele se dinamiza, ele evolui, ele é tradicional no início, mas ele começa a evoluir depois. E nós percebemos aqui que é onde está o segredo da nossa formação. A união do conhecimento teológico, e aí encobre, vamos para a filosofia. A filosofia, vamos para as ciências humanas, história, geografia, enfim. Daí vamos para as ciências sociais. Este contexto vai formar o conhecimento na sua integração, ou seja, a multidisciplinaridade nisso, certo? Então, apesar de que faculdades têm sim, oferece isso, sim, é claro que oferece. Estou dizendo aqui que não oferece, mas não com essa preocupação primeira. Você tem todos os textos, está todos os textos, para depois você ver isso, não nessa preocupação primeira, né, nessa iniciativa. Por isso que o nosso curso é chamado, muita gente chama isso de, você poderia ter chamado de Sociedade Teológica Multidisciplinar. Poderia sim. Nós chamamos dessa forma também a nossa formação que oferecemos no contexto da teologia. Então, você não estuda só teologia, você estuda filosofia, você estuda todas as ciências humanas e você também estuda as ciências sociais. Tudo isso dentro do contexto de realidade, da realidade do povo brasileiro, do povo latino-americano, do povo da América, enfim, para quê? Para propiciar a você que esta formação que faça um empreendedor. Não tem vantagem, sim. Olha, você recebe um curso. Vou até demonstrar aqui no caderno. Você recebe um curso. Um curso é completo. Você está com ele aqui, ó, nas suas mãos. Você viu as aulas, né? Online. Você tirou todas as suas dúvidas. Isso aqui, depois desse curso que você recebeu, que você pagou. Aliás, você pode até criar uma turma para você. Eu vou impedir? Quem é que vai impedir? Quem irá impedir? A arma, como dizem aí, né? Mas assim, a faca e o queijo está aí na sua mão. Certo? Você vai ter a formação. Você poderá oferecer a outras pessoas aquilo que você aprendeu. Você entendeu? Então, de certa forma, nós estamos criando educadores. Nós estamos com isso querendo desenvolver educadores. Por isso que vale a pena você investir nessa formação. Porque depois disso você vai se tornar um educador. Você vai poder fazer a mesma coisa. E vários educadores tentando criar sociedades, grupos em diversas partes do país, desenvolvendo como se fosse polos de ensino. Mas a sociedade não só fala nessa questão. A sociedade oferece um arsenal de informações e de formações para você que está me vendo agora nesse momento, desde o ensino fundamental, médio e superior. Tudo que seja necessário para você fazer concurso público, passar no Enem, fazer um vestibular,
Então, a sociedade, de fato, está preocupada com o povo brasileiro. A sociedade está preocupada com as pessoas. Elas precisam ter oportunidades na vida. Oportunidades profissionais. Esse é um fato importante. Porque sem isso, como é que as pessoas irão sobreviver, gente? Sem isso, como é que as pessoas vão viver neste mundo? Vão sustentar ou irão sustentar suas famílias, gente? Isso é indiscutível, certo? Então, é só amém, aleluia, tchau. Não, as pessoas querem, elas querem algo que favoreça elas querem algo que seja significativo, que seja uma coisa social, é pioneira, mas que seja significativo para elas. Aqui, ó, essa questão do mundo digital. As pessoas estão procurando o mundo digital porque, ou chamado mercado digital, porque elas querem algo significativo para elas. Porque assim, por que razão as pessoas estão deixando esses empregos formais por isto? A única razão, gente, é isso. A única razão, olhando aqui para a câmera, é que elas querem, de fato, fazer isso porque elas estão precisando. Elas estão precisando viver uma vida mais em abundância, uma vida mais digna, porque elas viram que trabalhar para os outros não garantiu, não garantiu para elas a pouca dignidade que elas merecem. Eu digo pouca dignidade. Estou sendo bem modesto aqui. Mas esta é a verdade mais nua e mais crua. Então, você que está vendo aqui, nós estamos exatamente como fez a comunicação pelo TikTok. Estou mostrando para vocês. Não é uma ideia mirabolante, ela não é uma ideia mágica, que antes de mais nada é um empreendedorismo, você vai ter que trabalhar como um trabalho, só que você vai trabalhar diferente, diferenciado, trabalhando na sua casa, vai escolher os seus horários e você poderá sim ter uma renda maior do que muitos trabalhadores. Isso é vantajoso, claro. Quem é que não quer ganhar os seus R$ 1.000 por semana? Sentado na cadeira, digitando no computador ou apenas fazendo isso pelo celular. Isso é vantajoso. Claro que é vantajoso, não vou dizer que não seja, sou maluco, mas é claro que nas coisas nossas, no mundo, não é somente isso. Existe um arsenal de pessoas precisando de ajuda. Arsenal de famílias precisando de ajuda. E essa oferta que o mercado formal dá é muito caro. É ou não é? Quanto é uma consulta de um psicólogo? Um exame, né? Uma sessão. Quanto custa isso? É no mínimo uns 250 a R$ 300. Nós oferecemos a filosofia clínica por um valor baixo. E nós temos um profissional que vai sobreviver disso, mas não vai explorar a ninguém. Ele pode muito bem fazer isso em grupo de terapia, de filosofia clínica. Por que não? Tem profissionais de psicologia que estão começando agora. Se você for oferecer a mesma grana, mesmo custo para quem já está há 10 anos, 20 anos, não tem muito cabimento. Você não vai ter muita gente, é claro. E tem gente fazendo atendimento online.
Sim, fulaninho ou cicraninho sai de sua casa. E hoje em dia a internet ela se tornou quase praticamente uma pessoa. Felizmente uma parte, infelizmente outra. Porque isso tirou o contato físico, né? De algum modo, nós perdemos esse contato físico com os outros. Isso é ruim. O bom é essa facilitação. Apesar que essa facilitação, muitas das vezes, ela é positiva, em outros casos, ela também é negativa. Então a gente percebeu isso e começamos a criar esta sociedade de saberes teológicos, filosóficos, humanos e sociais, mas agora com um papel comercial de oferecer produtos, certo? E nessa oferta de produtos levar essas pessoas que começarão a trabalhar conosco futuramente a viver disso, sem que a gente venda curso para elas, né? Sem que a gente, vou só corrigir uma coisa, inicialmente tudo bem, mas em seguida elas se tornem independentes, certo? Porque assim que você recebe um curso nosso, aqui o curso nosso, você não vai querer participar da sociedade, você não vai querer contribuir com a sociedade para que essa formação que você teve não se espalhe para outras regiões, para outras pessoas, aí é uma oportunidade. Nós estamos dando uma oportunidade para você, certo? Então, apegue-se. Existe, claro, os produtos afiliados, em que outros momentos nós estaremos falando sobre isso. Calma aí. Estamos só apresentando a nossa proposta, né? A nossa proposta tem esse trabalho humano, social, emocional, psicológico, filosófico, teológico também. Por quê? Porque já sabemos que até em alguns momentos, psicologicamente comprovado, que a oração tem repercutido positivamente. Você sabia que tem uma coisa chamada espiritualidade eficaz, que foi desenvolvida pelos pais do deserto, e por muitos monges da igreja ortodoxa, em que eles, a partir dela, é, só dessa prática religiosa e espiritual, levaram muitas pessoas a se curarem da depressão. Eita, que coisa boa, né? Isso mesmo. A depressão tem cura. Ela não é uma doença incurável. Incurável, gente, é a morte. Essa que vem, cessa. Não tem apenas que você acredita no contexto da ressurreição. Mas só que qualquer doença físico ou social ou no campo do psique, da alma, como nós falamos, elas têm cura. E você precisa entender que elas precisam encontrar a causa original do problema. E quando nós encontramos a causa, nós sabemos o que trouxe como consequência. Certo? Sim. Por isso que existem muitos tipos de terapia. Ah, você quer participar conosco desses cursos de terapia? Vamos divulgá-lo. Calma, uma coisa de cada vez. Então, eu fico muito feliz, estou também muito feliz, apesar da pouca condição, a imagem que eu dou, né?
escura, perdoe-me, vamos trabalhar melhor para melhorar essa imagem, para que você possa garantir que esse trabalho ele é um dos mais gratificantes. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu encontrei o meu caminho. Cada vez mais que faço isso, eu me sinto muito bem. Porque, claro, além do fato de ganhar dinheiro, que é bom, isso é ótimo, claro. Tem a questão de você ajudar as pessoas. Não você tem que entender, vocês têm que entender uma coisa, que nós não devemos ver as pessoas como objetos iniciais só, né? Nós devemos ajudá-los, certo? Para dar o recado, você entendeu, capturou a coisa, certo? Um forte abraço para vocês que nos acompanharam até aqui. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe vocês também, certo? Eu tenho muitas esperanças em ver, principalmente aqui no nosso país, né, crescer com todos esses pequenos projetos sociais, né, de vida, mas que eu tenho certeza desse projeto não é meu, isso foi dado merecidamente, assim. E tenho certeza que isso veio do Espírito Santo. Tenho certeza. Não tenho nenhuma dúvida que por trás de tudo que estou aqui falando, tem a mão de Deus nessa história. Que possamos fazer com que as pessoas sejam emancipadas, libertadas de todos os sentidos. Um forte abraço. Até a próxima, se Deus assim permitir. E tchau! Deus é meu guia, me ilumina os caminhos. Com Ele ao meu lado, eu nunca fico sozinho. As provações me fortalecem, me fazem crescer a cada passo que dou. Deus está comigo, me guiando e protegendo. Com Ele ao meu lado, os desafios vêm, mas eu não vou parar. Com Deus do meu lado, eu vou ser